Vamos lá, eu tenho uma coisa para poder falar com vocês. Vocês já pararam para pensar que as cidades que existem no Novo Testamento, no Antigo Testamento, elas são as formas que nós somos? Ai, como assim, meu Deus, que loucura. Olha só, quando, né, nós morrermos e se Deus aceitar a nossa alma no reino dos céus, mediante Jesus Cristo, que é o nosso advogado, nós vamos viver para sempre na Nova Jerusalém. Correto? Ó, Nova Jerusalém, tá vendo? Cidade. Jerusalém, a Nova Jerusalém. Na época de Moisés, os escravizados passaram 40 anos, 40 anos, andando com Moisés no deserto. Era uma coisa que eles poderiam andar durante um tempo. Em seguida, se eles fossem em linha reta, acho que uma semana já estava lá. Mas não. O que Deus quis fazer com eles? Quis botar eles para poder ficar andando, para eles entenderem que eles precisam, que é o que Deus também quer conosco. Só que a gente está muito disperso desse tipo de coisa. Por isso que ele mandou Jesus. Entenda. Era o que Deus fez. Ele falou bem assim, vocês vão passar 40... Não falou nada. Isso foi na... Vocês vão passar 40 anos andando no deserto para vocês poderem entender, e não foi por maldade, que eu posso oferecer absolutamente tudo que vocês necessitam. Tudo. Entendo, gente. Eu posso oferecer tudo para vocês. Só que o coração de vocês está muito, muito, muito duro. Vocês precisam entender que o que eu quero para vocês é descanso. Para vocês poderem só se divertir. E se você parar para pensar, foi o que aconteceu. Muitas pessoas não quiseram aceitar isso de Deus, viraram as costas, preferiram voltar para a escravidão. Porém, um certo grupo de pessoas chegou com Moisés e foram para Jerusalém, certo? E eles viveram numa harmonia durante um certo tempo, até eles serem corrompidos com falsos deuses, com doutrinas, com coisas que eles inventaram, que Deus não tinha falado para eles, mas eles inventaram porque eles achavam que seria o melhor para a vida deles. É sempre assim. E nós somos do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Então, as pessoas que seguiram os passos, o caminho que Deus tinha mandado, eles foram para Nova Jerusalém. Porque a Nova Jerusalém é uma cidade e ela é demonstra que ela é uma coisa legalzinha, bonitinha, fofinha, para você poder viver. Nós somos do mesmo jeito. Acabei de comer pimenta, tô com um pigarro horroroso na garganta. Então vamos lá. Nós somos parecidos com Betesda, Betsaída, Samarila, Sodoma e Gomorra. Nós somos parecidos com eles, se você parar a pensar. Por quê? Qual era o problema de Sodoma? Sodoma e Gomorra. Eles eram idólatras, né? Eles esqueceram de Deus. Eles começaram a criar deuses para poder idolatrar. Esqueceram completamente de Deus. Além disso, eles eram, que tanto que vem né, o termo, eles eram sodomitas. O que é sodomitas? Ah, é homossexual. Não. Sodomita é quem pratica estupro. Tá? Eles praticavam o estupro coletivo. Ah, como é que você sabe disso? Não tem essa palavra estupro na Bíblia. Em várias passagens, quando tem algo relacionado a estupro, alguém fala, traz tal pessoa pra gente conhecer. Ué, como assim conhecer? Só falar, vamos falar, pipipi, popopó? Não. O conhecer deles é estuprar. Nós temos isso em Ló, quando os dois anjos foram para a casa de Ló, e adolescentes e adultos falaram, Ló,
Tem 2 visitantes na sua casa. Bota eles pra fora. A gente quer conhecer eles. Você tá vendo? A mesma coisa da concubina que foi estuprada a madrugada inteira. Ei, vem aqui pra fora. A gente tá querendo te conhecer. Não, eu não. Vai a concubina no meu lugar. Que foi a pior escolha que ele já fez na vida dele. Conhecer, naquela época, era estuprar. E Sodoma e Gomorra, eles eram sodomitas porque eles faziam o estupro coletivo. Além disso, qualquer pessoa que fosse moradora de rua, eles não ajudavam. Se a pessoa pedisse ajuda, eles não ajudavam. Se você veio de outra cidade para poder morar naquela dali, o boas-vindas não era um abraço, era o estupro, entendeu? Eles não eram bondosos, eles falavam mal de Deus, e o que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Labaredas de fogo. O que vai acontecer com nós se a gente continuar seguindo os mesmos caminhos que Sodoma, que Gomorra? Nós vamos arder no fogo do inferno. O resto da vida. A gente vai ser destruído. Acho que a gente não vai nem sofrer. É destruição total. A gente vai parar de existir. Nossa consciência vai apagar. E o que acontece? Eu acho que seja isso. Também pode ser outro. Eu posso estar completamente errado. Tá? Existe essa opção. Se eu tiver 1% certo, legal. Deus, te amo. Demais, 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 demais. Mas existe a possibilidade. Ninguém sabe como é o outro lado. Porém, ele dá muitas, 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 muitas. Deus dá muitas. A Bíblia inteira mostra como pode ser do outro lado e o que acontece e qual o caminho a gente tem que seguir. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós somos parecidos com as cidades. Com as tribos, entendeu? Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Se você for ler a Bíblia e começar a ver sobre as cidades, sobre como as pessoas viviam, como as pessoas andavam, o que elas faziam, o que elas não faziam, nós fazemos do mesmo jeito, não como as pessoas, mas como aquela cidade, porque era um povo. O povo vivia daquela forma. Igual como Samaria vivia de uma forma, como qual é o nome dele? Os zelotes viviam em tal cidade, porque existia uma cidade que eles faziam um monte de coisa para poder dizer que quando Deus viesse, eles seriam os guerreiros de Deus. E a gente faz isso até hoje. A gente segue esses mesmos padrões de tribos. As mesmas coisas que as cidades fazem. Ai, que maluquice, que loucura. Vai ler a Bíblia que você vai perceber que é isso daí. Ai, como é que você entendeu isso? É porque na Bíblia está dizendo isso. A Bíblia explica sobre isso. É a mesma coisa em relação a... Te dar um exemplo. Levi. Os Levis eram um grupo, acho que eram uma cidade, né? Os Levi eram uma tribo, que eles ficavam cantando, louvando a Deus e levando os sacrifícios e louvores para Deus. Correto? Pô, corretíssimo. É isso daí mesmo. Arrasou. Uhul. Até hoje, qualquer música que você escutar na rádio, qualquer, menos as que são de cunho sexual. Quando for de cunho sexual, não é. Se for qualquer coisa que seja o extremo, não é. Porém, se você escutar qualquer música, de qualquer banda, de qualquer coisa, se você botar na sua cabeça que aquela música ali é como se fosse Jesus ou Deus falando com você, você vai perceber que todas as músicas são louvores. Então, todas as pessoas que criam músicas, sem elas perceberem, sem elas entenderem, elas, claro, com a inteligência delas, mas para elas poderem ter acontecido isso, Deus colocou o dedinho na cabeça delas para elas poderem entender. E aquela música, mesmo sendo falando sobre um relacionamento que não deu certo, nas entrelinhas daquela música é um louvor para Jesus, um louvor para Deus. E aquela pessoa faz parte da tribo de Levi. Ai, que maluquice. Ok, você pode estar achando que é maluquice. Por que você pode estar achando que é maluquice? A sua mente, ela vai traduzir o que o seu coração está com mais coisas, entendeu? Se o seu coração estiver duro, você não vai entender isso. Agora, se seu coração estiver mole e ele estiver voltado para Deus, se ele estiver voltado para Jesus Cristo, você vai assistir esse vídeo e vai falar, meu Deus! Entendeu?
Ah, mas como assim? Não tem como acontecer. Existe, porque isso que é comunhão, isso que Deus quer que aconteça com a gente. Quando a gente começa a seguir um caminho onde ele é o centro, onde Jesus é o centro das coisas, a gente começa a caminhar com os passos de Jesus Cristo. E a gente começa a caminhar em direção ao céu. A gente começa a caminhar para a salvação. Porque enquanto você pensar em dinheiro, idolatria de futebol, e pipipi popopó, um monte de coisa, o máximo dessas coisas é como se fosse uma idolatria e você vai ir para o inferno, ir para o fogo do inferno. Por quê? Porque tudo quando é demasiadamente utilizado passa a idolatria. Você pode ter celular, você pode escutar música, você pode comer bolo de chocolate, você pode comer carne de porco, você não pode fazer todo santo dia, toda hora fazer isso. Ah, eu gosto de comer. Coma, não tem problema nenhum comer. Mas tem pessoas que quando está estressada, elas, do que ela orar, do que ela pedir um discernimento para Deus, um discernimento para Jesus, não, eu vou afagar minhas mágoas na comida. Idolatria. Poxa, tô muito triste aqui do que ela orar, do que ela rezar e falar, pai, tô meio pai aqui, pai, isso que aquilo outro. Ela prefere escutar música de tal cantor, porque a música de tal cantor alivia o coração dela. Só que são bases, são escadinhas, entendeu? Mesmo você, para você ver como Deus não deixa a gente. Como tudo é embasado em Jesus Cristo, por isso que ele fala no mandamento, o mandamento principal dele, amar a Deus sobre todas as coisas, porque tudo no planeta Terra é Deus. Tudo que tem no planeta Terra é embasado em Jesus. É tudo. Ué, mas então parece até uma escravidão. Não, não é escravidão. É por isso que ele fala que a gente está em louvor com ele 24 horas por dia. Porque ele faz tudo, absolutamente tudo, que tem escadinhas, mas o principal que a gente não dá bola e que é o principal de tudo é que tudo que é feito na face da terra é envolto para Jesus Cristo. E se a gente seguir a Jesus Cristo, a gente vai para a salvação, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Parece maluquice? Parece. Quando você começa a ler a Bíblia, você começa a entender. Sabe por que ele manda a gente ler a Bíblia? Porque é o seguinte, o Espírito Santo está dentro da gente. Está dentro do nosso corpo. O Espírito Santo ele vai falar com você mediante ao que você sabe da Bíblia. Se você não quis a sua vida inteira, em momento algum, ler a Bíblia, se em momento algum você quis ler a Bíblia, você vai morrer com o Espírito Santo dentro de você, sem você ter entendido absolutamente nada. Porém, se você ler a Bíblia, todas as vezes que alguma coisa for fazer você pecar, o Espírito Santo vai falar, isso é pecado, meu amor. Aí você vai falar, opa, o Espírito Santo tá falando comigo, não vou fazer, porque isso é pecado. Entendeu? Não é uma escravidão. Porque se fosse escravidão, ele é como se você sentisse amor e fala, olha para isso, faz aquilo. Não, mas você faz as coisas por impulso. Por isso que o Espírito Santo ele conversa com a gente por grunhidos inaudíveis, uma parada assim, entendeu? É tipo isso. Qualquer coisa que você olha do nada, você tá, sei lá, tá olhando pro mar, e você olha para algum lugar e um peixe sobe, e se aquele peixe quando ele pulou faz te relembrar alguma coisa que seja boa, aquilo é o Espírito Santo fazendo você relembrar de alguma coisa. Por isso que muitas pessoas estão com Alzheimer, muitas pessoas estão com problemas mentais. Por quê? Porque elas não leem a Bíblia, não procuram a Deus, elas ficam só por elas mesmas, se achando autossuficientes. Isso, e o que o mal faz? Começa a matar a pessoa aos poucos. Por isso que ele fala na Bíblia que tudo é morte. Porque tudo é morte. Que se você não seguir Deus, não seguir Jesus, você vai morrer, você vai ser destruído, porque o mal vai destruir você. Pô, mas não existe livre-arbítrio? Amor, entenda. Deus ele é tão bom, ele é tão maravilhoso, que ele te deu o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? Você não quer ser salvo? Ah, não quero. Tá, então faça o que você quiser. Você acha que a salvação é uma merda, é uma porcaria, não serve pra nada,
não vai valer nada, você é autossuficiente, você é rico demais, você é muito rico e isso já te dá muita felicidade, você é autossuficiente e você não precisa da salvação? Ah, sim, ok, então pode seguir sua vida. Eu não. Como se fosse Deus. Eu não vou te obrigar a me seguir. Eu criei você. Eu fiz você. Mas você não é. Você é minha propriedade, vamos botar assim, mas você não é escravizado. Você é livre. Entendeu? Agora, se você quiser ser salvo, me segue. Porque quando você chegar lá nos céus, você não vai trabalhar. A única coisa que você só vai fazer é comer pizza de chocolate e ficar assistindo Netflix, enquanto eu faço as coisas por você. Olha como Deus é tão maravilhoso. Aqui a gente está em terra porque aqui é o mundo do príncipe desse mundo. E quem é o príncipe desse mundo? Satanás, diabo, mal, Lúcifer, pipipopopó. Por quê? Isso aqui é governado por coisas que a gente não vê, que são as potestades e os principados. O que é potestade e principado? São anjos que se rebelaram contra Deus porque eles não têm salvação. Anjo não tem salvação. E vieram para a terra. E simplesmente quiseram fazer o mal. Entendeu? Então nós somos controlados por esse tipo de coisas. Ah, por que Deus não faz nada? Ele faz, amor. O Espírito Santo está dentro de você. Mas aí que tá. Você não é escravizado. Você faz as coisas se você quiser. Não é uma obrigação. Então, leia a Bíblia, que você lendo a Bíblia, o Espírito Santo vai te guiar para os caminhos certos para você poder ir até Jesus Cristo. Chegando aqui no céu, aqui não, porque eu ainda não estou no céu, eu estou vivinho. Mas chegando no céu, chegando lá, nós vamos ter casa, comida, cobertores e felicidade. Eu amo World of Warcraft. Eu estou imaginando que deva ter algum mundo de World of Warcraft no céu, porque eu sei que Deus vai me proteger de absolutamente tudo. E eu vou jogar World of Warcraft, meu amor, o dia inteiro sendo um personagem do World of Warcraft. Nossa, que pensamento maluco. Você acha que o quê? Isso daqui é vida? Trabalhar 6 dias e só descansar um? Não, meu amor. Se eu puder, eu até trabalho. Trabalho um dia, mas eu também quero descansar 6. Você tá me entendendo? O mundo aqui, isso daqui, é como se fosse um playground. Deveria ser um playground. Só que algumas pessoas, alguns vândalos, quebraram o playground. Deus, ele arruma o playground. Porém, as pessoas que destruíram o playground ensinaram as crianças a continuar quebrando o playground. E nós continuamos quebrando o playground. E Deus consertando. Só que ele falou, não tem como mais eu consertar esse mundo, porque os meus bebês estão fazendo muita besteira. Vou fazer um novo mundo. Só que não é todo mundo que vem pra cá. Só vem pra cá quem quer. Quem não quiser... Beijo. Pô, mas como é que eu vou ser uma pessoa boa? Os 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 4 evangelhos explicam como é que você tem que ser. Como é que é ser uma pessoa boa mediante os ensinamentos de Jesus Cristo. Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Ah, li os 4 evangelhos e não entendi direito. Tá bom, lê todas as cartas de Paulo. Ele explica absolutamente tudo. O que você tem que fazer? Pô, mas eu sou viado, não tem problema nenhum. Pô, mas eu sou sapatão, não tem problema nenhum. Nunca teve problema. Nunca, absolutamente nunca teve um problema. Nada. Sou trans, não tem problema. Você só tem que seguir as regras. Quais são as regras que Deus estipula? Sexo só depois do casamento. Ser uma pessoa bondosa. Ser a pessoa bondosa é o primeiro, tá? É no patamar ali, ó. Isso mediante o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo. Gente, é muito fácil. Vocês não têm noção, é muito fácil. É muito fácil. O único problema, a única perturbação são as potestades e principados. Eles são chatos. Eles vão fazer de absolutamente tudo para poder deturpar o que é o amor de Deus para com você. Você tá me entendendo? Eles vão perturbar, Eles não vão igual aquele filme Exorcista. Ah, deixa Jesus te comer. Não, não é dessa forma. Eles não vão fazer isso. Mas eles, mediante a todas as coisas que nós já fizemos, eles vão perturbar a nossa vida.
Entendeu? Ah, como assim? Se hoje em dia a gente tem muita dor de cabeça, foi porque eles perturbaram a gente a tanto, para poder adicionar a doença dor de cabeça. Só que Deus é tão bom que encostou em alguém e aquela pessoa criou o Dorflex. É sempre assim, eles tentando destruir o playground, Deus, como sabe de todas as coisas, criando algo para poder mudar aquilo dali. A vida é dessa forma. Eles destruindo, Deus consertando. E a gente só seguindo os caminhos só da destruição. A gente não está seguindo os caminhos de consertar. Se a gente começar a seguir os caminhos de consertar o playground e parar de destruir o playground, o mal vai ser extirpado. Porque no evangelho inteiro, nos 4 evangelhos, Jesus sempre dá parábolas de que quando o mal vier perturbar, ele não vai ter reinado. Por quê? As pessoas elas vão estar com a cabeça completamente mudada. Tudo passará. Tudo, absolutamente tudo. Menos as palavras de Jesus Cristo. Entendeu? Beijo. Se você tiver entendido, bom. Nossa, ele tá ficando maluco. Não tem problema. Não ligo. Não me importo. Eu só queria realmente que todo mundo fosse salvo. Entendeu? É isso. Beijo.